Boa tarde, senhor presidente. Em teu nome, cumprimento cada um dos nobres colegas vereadores e também comunidade que nos acompanha. Colegas vereadores, onde que a gente vai parar com a inversão de valores que a gente vive? Há pouco tempo atrás, eu fui pego de surpresa quando eu vi um vídeo que mostrava um relato triste que tem acontecido em grandes cidades da Califórnia, estado americano que ficou reconhecido como o estado do crime e das drogas, infelizmente. Aquele estado que é reconhecido por filmes e por seu avanço econômico e desenvolvimento, passou a adotar políticas progressistas no âmbito das drogas e da libertinagem e viu o seu brilho cair. E uma coisa que me chamou a atenção naquele vídeo foi um tal de kit de minimização de danos, vereadora Silmara. Um kit esse que continha, dentre alguns dos seus itens, seringas e outros dispositivos para que a pessoa pudesse se drogar com mais qualidade e não se contaminar com alguma doença, por exemplo. E eu achei que isso era uma realidade um pouco distante lá na Califórnia, mas agora me deparei com uma matéria, até gostaria de pedir para o Ari colocar as imagens que ele tiver disponível, de uma iniciativa muito parecida, afinal de contas, existe uma portaria do Ministério da Saúde que implementa esse kit de minimização de danos. Esses kits foram distribuídos em uma cidade aqui próximo, de Itajaí. Ali dentro a gente tinha, dentre alguns itens, seda para que a pessoa pudesse embrulhar a sua maconha da maneira mais adequada, camisinha, lubrificante, para que a pessoa pudesse adotar a sua prática da maneira mais conveniente. Pelo que eu fiquei sabendo, não tinha seringa ainda, até porque as drogas injetáveis ainda, felizmente, não se popularizaram tanto aqui na nossa região. Mas eu gostaria de dizer, que tremenda inversão de valores, colegas vereadores. A gente pode defender a liberdade individual ao máximo. Agora, incentivar a pessoa a se destruir, isso certamente é uma política progressista que está sendo legitimada. A gente fala tanto em atacar as causas e não os efeitos, e daí, de repente, a gente começa a querer enxugar gelo. Como que a gente vai ter uma sociedade decente se é tranquilo usar drogas? Se é tranquilo você fazer o seu baseado porque o governo subsidia para que você se drogue com qualidade? Concedo a parte, vereadora. Vereador... É a parte, vereadora Silmara Silva Miguel. Vereador Diego, nós estamos vivendo agora de forma muito presente o que a gente temia, onde o errado é o certo é errado. Sabe qual é o problema? É que os próprios usuários, isso vai desencadear no poder público. Porque vão pedir, a família vai pedir socorro, porque isso desencadeia um monte de problemas, não só físicos como emocional, na família inteira. Eles procuram os nossos gabinetes, famílias que estão com dependentes químicos e não sabem mais o que fazer, e precisam desesperadamente de uma atenção. E daí é onde a gente vai ter outros desencadear, que é casas de recuperação para pessoas que, por uma brincadeira de muito mau gosto, acaba experimentando e se desencadeia num vício onde acaba com a família inteira. Parabéns pelo seu pronunciamento e a gente continua combatendo isso com toda certeza. Concedo a parte. E a parte, vereador Marciano Treves. Obrigado, vereador, por conceder a parte. Aí você mexeu num tema que mexe comigo, porque nos últimos 30 anos eu trabalho nessa temática e tenho acompanhado, e apenas para pensarmos juntos aqui, um adolescente, se ele fumar um baseado de maconha por semana, estatísticas feitas na Suécia, um baseado por semana, aumenta 310% a chance dele desenvolver esquizofrenia. Nós vamos ter um país de esquizofrênicos, de pessoas sofrendo de saúde mental, se nós pensarmos em liberar uma substância tão perigosa. E estou falando apenas de uma droga que é entendida já como normal, maconha, sem falar de outras drogas. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadores. E a gente não precisa ir longe para ver os problemas que as drogas têm acometido. Concedo a parte, vereador. Vereador Diego, em virtude dos apartes, mais 2 minutos para Vossa Excelência poder concluir. Agradeço pela compreensão, presidente. E a gente não precisa ir muito longe. É rotineiro, nas reportagens de televisão, a gente vê matérias que tratam, por exemplo, da Cracolândia, onde uma legião de zumbis, pessoas que não têm mais liberdade individual,
Até porque aqueles que defendem a liberdade individual deveriam reconhecer que quem é viciado não é livre. A droga domina ele. Não existe liberdade quando a pessoa é viciada em drogas. Então, aqueles que defendem, de certa forma, que a pessoa possa se drogar de maneira irrestrita, estão sendo muito irresponsáveis. Porque se o governo subsidia a drogadição dessa forma, essa política de minimização de danos, por que não restringir, sim, restringir o acesso às drogas? Eu acho muito delicado que a gente tenha caminhado por essa linha tênue e, muitas vezes, eu acho que a gente está num caminho sem volta. Mas aqui eu preciso ser justo. Eu faço os apontamentos necessários quando preciso fazer, e aqui eu quero fazer justiça. O prefeito Mário tem uma política consistente de amparo às pessoas que precisam de ajuda e auxílio na questão das drogas em Blumenau. A nossa população, ela reconhece a necessidade desse trabalho e a gente precisa estar atento. Voltar a atenção aos nossos grupos familiares para que entendam a responsabilidade sobre aquele primeiro trago num baseado de maconha ou a experimentação. As políticas sobre drogas devem ser de prevenção. E nada melhor do que a gente voltar a atenção para as nossas famílias, para os nossos jovens, para que eles entendam o que é uma sociedade virtuosa. Nesses últimos minutos, eu gostaria também de agradecer aos nobres colegas vereadores que aderiram ao nosso anteprojeto. A gente teve uma ampla adesão, a maioria dos colegas aderiram, que, de certa forma, regulamenta a distribuição do Bolsa Atleta em Blumenau. Eu acho que, se essa matéria for implementada, a gente terá um avanço consistente na transparência e na justiça da concessão de bolsas. Eu pretendo, ao longo dos próximos dias, ter uma conversa com o secretário de Esportes para tratar sobre esse assunto e espero que a gente consiga avançar nesse tema tão delicado, porque ao longo de vários anos a gente teve uma distribuição de bolsas um tanto quanto controversa quando a gente conversa para algumas associações esportivas de Blumenau. Então esse não pode ser um mecanismo escuso de distribuição de benefícios para aqueles que são amigos do rei, e a gente precisa fazer justiça por meio da regulamentação dessa oferta de bolsas. Obrigado, senhores vereadores.